Fala pessoal, e aí, como é que estamos? Aqui o professor Júlio Rodrigues, professor de Sociologia, trazendo para vocês hoje talvez um dos temas mais pertinentes nesta construção do pensamento sociológico, principalmente na passagem do século XVIII para o século XIX. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Veja bem, pessoal, nós já havíamos estudado que lá na passagem do século XVIII para o século XIX, Émile Durkheim, que foi considerado o pai da sociologia, o primeiro sociólogo, vai dizer que a sociedade ela é capaz de determinar o indivíduo. Ou seja, este indivíduo aqui não vai ter uma construção por ele mesmo, mas ele vai ser reflexo da vida social. O Durkheim, então, vai criar uma forma de funcionalismo científico, onde cada função vai ter o seu papel dentro do progresso científico, correto? Por que isso é tão importante, Júlio? Porque justamente aqui que vão ser elaboradas 3 conceitos que vão tentar explicar o que havia acontecido naquela perspectiva da dominação europeia no Novo Mundo. Como assim, Júlio? Primeiro veio o evolucionismo, ou seja, todos que tinham que ser necessariamente evoluídos. Evoluídos como quem? Como o parâmetro essencial que eles utilizavam, que era a própria Europa. A Europa aparecia de novo aqui na questão do etnocentrismo. Então aqui, ó, aqui quem vai ser a mandatária dessas condições vai ser a Europa, ok? Pois bem, o etnocentrismo é o quê? É a tomada da ideia europeia como sendo aquela que é mais fundamental. Ou seja, você quer aprender alguma coisa de cultura, aprenda com os costumes europeus. Eles usam roupa, têm biblioteca, eles almoçam à mesa, usam garfo e faca, por isso são mais inteligentes. Bobagem pura. E por último, o darwinismo social. Todo mundo conhece a teoria darwinista de evolução das espécies da seleção natural. Só vai sobreviver o mais forte. Herbert Spencer vai aplicar aqui uma estrutura semelhante, só que ele vai aplicar na condição da sociedade. Então, por isso ele diz, somando o evolucionismo com o etnocentrismo, que é o eurocentrismo, e o darwinismo social, nós vamos entender que a Europa é o modelo de vida em termos de sociedade evoluída. É aí que está o problema. Isso se torna o quê, pessoal? Uma forma de absolutismo. Já estudamos essa ideia. Como assim, Júlio? O absolutismo da sociologia de criar apenas um referencial que ela considerava mais importante, que no caso seria a própria Europa. Detalhe importante, pessoal. Quando chega na segunda metade do século XIX, vai haver uma mudança. Por que uma mudança? Nós vamos ter a introdução de um estudo chamado antropologia. Todo mundo sabe que logia é estudo. Antropós, ser humano. Então, a antropologia vai ser o estudo do ser humano. Não o ser humano em termos sociais, na sua relação com a sociedade, mas o ser humano por ele mesmo, na sua própria construção evolutiva. Essa antropologia busca recursos na etnologia, ou seja, o estudo dos costumes. Ou seja, cada costume tem o seu papel, tem o seu lugar. Não existe o maior, o melhor, o pior, existe o diferente. E por fim, mais ou menos importante, a arqueologia, que faz o quê? Ela vai entender como as civilizações antigas funcionavam. O que os europeus diziam? Essas pessoas que estão lá nessas tribos do Novo Mundo, elas têm que evoluir para se tornarem tais como é a Europa. Só que a arqueologia diz o quê? Não, nós somos originados dessas civilizações, que é a maneira que a gente tem de pensar. Ou seja, a arqueologia busca as origens. Júlio, qual a diferença? Que enquanto você tem o absolutismo sociológico do século XVIII para o século XIX, ou pelo menos para a primeira metade, você também vai ter o quê? A construção de um funcionalismo de cunho antropológico, ou seja, capaz de lidar necessariamente com as perspectivas diferenciais de cada povo. Por que isso é importante, Júlio? Porque ao entender a diferença, eu vou entender a maneira pela qual eu posso usá-la, entendê-la e me compreender nessa própria realidade. Por isso que é tão importante compreender essa relação. Lembrem-se, acabamos de falar numa aula anterior que na globalização a diversidade, a pluralidade é essencial para entender o mundo de hoje. Somos diferentes, nem por isso somos piores ou melhores. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido bem as ideias. Revisem os conteúdos e mais tarde a gente volta para discutir mais assuntos. Valeu e até